Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa live. Eu sou a doutora Beatriz Araújo e hoje vim falar para você sobre um tema polêmico que o sindicato dos que não entendem nada de diástase vão ficar loucos. Se você quer saber mais, fica aí, porque esse tema aqui é o tema que a mulherada adora e os homens também, porque os homens têm uma grande participação do que eu vou falar aqui hoje. Então, se você tem diástase, se você tem a barriga grande, se você quer perder essa barriga, fica aí sentadinho que você vai saber tudo sobre o assunto, você vai tirar todas as suas dúvidas e por falar nisso, deixa aqui embaixo seu comentário, a sua dúvida, que eu vou respondendo e no fim eu respondo todas vocês, todas as suas dúvidas sobre exercícios, quais podem, quais não podem, quais você está fazendo e está na dúvida se pode ou se não pode. Então, quero a participação de vocês hoje porque é o tema. Então, já vou começar falando sobre perder barriga. Então, se você está aqui é porque você tem um incômodo, você tem uma barriga que não some, você está aqui me acompanhando porque você quer perder essa barriguinha de mamãe ou barriguinha de chope, se você for homem. Então, é aqui que você aprende esse tipo de coisa comigo. Doutora Beatriz Araújo, sou médica, fiz pós-medicina do esporte, trabalho com diástase há mais de 10 anos. Tenho vários cursos no assunto, tenho uma formação internacional da técnica Tupper e da técnica europeia Mutu. Então, fiz essas duas técnicas internacionais para casar, para trazer para vocês o melhor que existe em tratamento da diástase abdominal sem cirurgia. Então, aqui a gente fala sobre tratamento, prevenção de diástase com uma abordagem totalmente conservadora. Então, tentando evitar ao máximo a cirurgia que é extremamente invasiva, extremamente cheia de complicações e que muitas vezes é totalmente desnecessária e que não resolve os problemas não só estéticos, mas mais funcionais. Você não resolve funcionalidade e é mais uma coisa que a gente vai conversar sobre exercícios físicos, funcionalidade relacionada à diástase abdominal. Até porque a gente sabe que exercício físico é saúde, mas até onde o exercício físico não pode ser prejudicial em determinadas situações. Tá? Então, existe toda essa falácia de que exercício físico é bom em qualquer situação, mas será que ele está sendo bem indicado para você? Ou será que são profissionais que não entendem do assunto, que estão falando coisa que não sabem? Por aí, tá? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando para vocês, estou aqui porque sou mãe de 3, eu também tive diástase abdominal, então isso é muito um assunto que é muito íntimo para mim, é uma coisa que eu trabalho porque passei por isso, passei pelo sufoco de ter tido diástase e me olhar no espelho, me sentir mal, me sentir sem autoestima, me sentir no chão, porque é isso que a diástase causa na gente e vários outros sintomas que a gente não sabe que são causados pela diástase e que você pode estar sofrendo aí e nem sabe disso. Então eu sentia dor nas costas, tinha uma leve perda de urina, eu também, além disso, me incomodava com o intestino, que mesmo depois da gestação continuou preguiçoso. Então são vários sintomas que a diástase causa que podem ser confundidos com outros tipos de problema. E começando do começo, diástase abdominal nada mais é que a separação do músculo do tanquinho, aquele músculo que fica aqui na frente, que é o reto abdominal. Tem 6 gominhos, às vezes 8, tem gente que tem 8 gominhos. E esse músculo se separa naturalmente quando existe uma pressão grande dentro do abdômen e a mais conhecida por nós mulheres é a gestação. Tá? Mas a causa principal, e isso é importante você saber, porque quando a gente fala em tirar causas da diástase, em evitar as causas da diástase, a gente está falando disso aqui, que é a pressão intra-abdominal. O nosso abdômen, ele é uma caixa fechada, uma caixa mole, ela é maleável, mas a parte de cima é o diafragma, parte de baixo, assoalho pélvico, parte de trás, coluna e parte da frente, o abdômen. Então, ele se movimenta e se molda de acordo com a pressão que existe dentro dele. Então, você imagina uma esfera cheia de ar aqui dentro e os órgãos aqui boiando nessa esfera. Então, você imagina quando você tosse, quando você espirra, você precisa de uma pressão. Então, seu abdômen faz isso aqui. Ele pressiona e volta para o lugar.
Então ele é distensível, tá? Ele larga, depois ele aperta, ele volta para o lugar, de acordo com a sua necessidade, tanto fisiológica quanto a sua necessidade, caso você precise fazer uma força extra, caso você precise fazer alguma outra coisa no seu dia a dia que exija força. Quando você faz força, você faz isso aqui com o seu abdômen. Então você faz aqui, ó, aperta, ou seja, você aumenta a pressão dentro do seu abdômen para que o seu corpo enrijeça e você consiga fazer a força que você necessita. Que é o que acontece quando você espirra, quando você tosse. Você precisa botar uma força intensa. É uma força que joga para fora tudo aquilo que está entrando no seu sistema respiratório e não deveria. Então, seu corpo tem esse reflexo de jogar para fora o que não é bom para ele. Então, você aperta esse círculo, essa esfera que fica dentro do seu abdômen, aperta e ó, é jogado para fora esse corpo estranho, isso que está causando esse estímulo para sua tosse, esse estímulo para seu espirro. E lá para baixo a mesma coisa, quando você precisa fazer cocô, que você precisa jogar para baixo as fezes, quando você faz a força que a gente exige também na hora do parto, quando você está em período expulsivo, precisa relaxar o assoalho pélvico, mas dar aquela forcinha final para o bebê descer. Aqui o seu abdômen vai ser sua fonte de força também. Ele está lá com os órgãos, com ar, com líquido lá dentro, ele faz isso aqui, ó, ele aperta, aí você faz a força para baixo com o seu diafragma e com os seus músculos. Então a força vai lá para baixo. Então você já entendeu a lógica, né? O nosso corpo tem uma parte de dentro que é fonte da força do resto do nosso corpo, que é o nosso abdômen. É o sistema que é abdômen, assoalho pélvico, diafragma, coluna. Então você já entendeu o core, aquele famoso core que você já deve ter ouvido falar, de exercícios funcionais para o core, ative seu core, então vamos fazer exercícios para ele. Esse é o core, nada mais é que esse sistema de força que existe dentro do nosso abdômen. Agora, quando esse sistema de força tem alguma coisa lá dentro que está expandindo demais, além das capacidades dele, tá? Imagina a esfera aqui. A esfera tem um momento que a parede dela não aguenta mais a pressão. A pressão é muito intensa. Então as paredes acabam rachando e se estendendo. Então esse tecidozinho, essa coisa mole, chega no limite dela. Então ela pode acabar se esgarçando. Tá? Então é a ideia da diástase. A diástase nada mais é que isso, um músculo forte que está aqui na frente, mas ele vai se expandindo porque a força lá dentro é muito além do que o nosso corpo consegue suportar. É aí que a musculatura se separa. E as causas, então, gestação, que é a principal, e é normal que isso aconteça, porque o bebê cresce e o músculo se separa para que ele consiga crescer lá dentro, tá? Além disso, excesso de pressão por exercícios feitos errados. E como é que é isso? A pressão tá lá, aí você faz uma pressão muito maior do que você precisa para fazer determinado exercício e você não consegue conter essa pressão. Ou então é um exercício além da sua capacidade muscular e você acaba usando o seu abdômen de forma errada para conseguir fazer essa força, quando você deveria ter limitado a sua capacidade física. Certo? Então, entendeu tudo em relação à pressão. Outra causa também é a obesidade. Pessoas que têm excesso de gordura visceral vão ter o mesmo fator que a mulher grávida, excesso de gordura que vai alargando a parede abdominal e ela vai se afastando, o músculo vai então se separando e esse tecidozinho que cola um lado do outro vai sendo repuxado. Aí pensa comigo, se esse músculo super forte que está aqui na frente se afastou, esse tecido aqui do meio, que é um tecido super tenso, ele tem uma pressão muito grande aqui, imagina um elástico super potente que ele consegue aguentar essa pressão que a gente tem dentro do abdômen. Só que elástico, qualquer um, se você puxar demais, ele vai perdendo a capacidade dele. A tensão dele vai diminuindo quando volta para o lugar.
Aí, esse tecido que está aqui no meio, quando volta, volta mole, volta com uma tensão menor e até mesmo pode romper. Quando é muito grande e o músculo é muito fraco, ele não consegue conter isso aí e às vezes até rompe, que é onde aparece a hérnia umbilical, por exemplo. Então tem um rompimento ali naquela região e passa uma gordurinha ali, tá certo? Então, ó, lembrou? Pressão intraabdominal. Ela não é vilã. A pressão intraabdominal é natural, ela é saudável, ela é o que mantém a gente vivo, o que mantém a gente em pé, porque ela é fonte de força do nosso corpo. Agora, a forma que você usa a pressão intraabdominal, a forma que você faz uma força, um exercício físico, ou se você ganhou peso demais na gestação, ou se você teve uma gravidez gemelar, ou se você teve muito líquido, a parede abdominal vai se estender muito mais do que a capacidade dela de conter. Entendeu? Então, pressão excessiva em um tecido que tem uma distensibilidade limitada. Aí acontece a diástase. Ter diástase na gestação, tudo bem. O problema é ficar com ela depois. Porque a parede abdominal tem a sua função específica. O músculo reto abdominal tem a função dele específica, não só de conter os órgãos, né? Lembra que ele faz parte desse sistema que é segurar a pressão intraabdominal, manter os órgãos no lugar, manter a postura, porque a barriga, quando está no lugar certo, alinha a sua postura, dá suporte para a sua coluna. Então, se você está com a barriga retinha no lugar, a sua postura está legal. Agora, se isso aqui não está funcionando direito, o resto do sintoma, o resto do sistema daquela esfera cheia de pressão acaba funcionando mal. E aí, o restante da parede da esfera começa a deformar. Conseguiu entender? Conseguiu imaginar a sua esfera aqui perdendo a capacidade dela de fazer o que ela deveria estar fazendo? Então o reto abdominal às vezes não fecha. Por quê que às vezes ele não fecha? Genética, ou então você está fazendo a pressão contínua, ou está fazendo exercícios errados, ou a sua postura está ruim. São diversos motivos que podem fazer com que a diástase fique. Às vezes é multifatorial, são várias coisas associadas que fazem com que a diástase não volte para o lugar, principalmente várias gestações. Quanto mais filhos você tiver, maior a chance de você ter diástase, porque é lógico, né? A sua barriga distendeu, o músculo distendeu, o tecido ficou fraco e aí você continuou com diástase. Tá vendo? Como é bom prevenir antes da próxima gestação, mas isso a gente vai falar depois. Então você continuou com diástase após a primeira gestação, engravidou de novo, abriu de novo, voltou para cá. Abriu de novo, voltou para cá. Então, por isso que dizem que as barrigas tendem a ficar maiores conforme você for tendo mais gestações, tá? Isso é um pensamento cultural, isso que as vovós falam, que as mamães falam, mas não é necessariamente o que pode acontecer, tá? E isso aqui que você é minha seguidora, você sabe disso, que eu falo muito sobre isso. A diástase pode ser tratada, a diástase pode ser evitada, essa diástase grande e profunda, essa pode ser evitada. A fisiológica vai acontecer, mas não necessariamente você vai ficar com ela depois. E se ficar, tem tratamento não cirúrgico. Entenderam? Então essa é a base do que a gente vai falar hoje. Pressão intraabdominal, manutenção de uma pressão intraabdominal errada, e aí a gente entra na questão dos exercícios físicos. Você ficou com uma diástase, então você já tem um fator de deformação da sua parede abdominal. E o reto abdominal aqui separado, mesmo que você tenha a postura legal, mesmo que você tenha o abdômen forte, você consegue entender que isso aqui, se estiver profundo, está sobrecarregando o restante do sistema? E se você está tentando fechar a diástase, se você continuar fazendo força em cima dela, vai ser mais difícil você fechar? Então a gente entra na questão de treinar em quem tem diástase abdominal. Qual que é o cuidado aqui? Quando você está em tratamento, como eu faço com as minhas alunas da técnica Tupler, você vai
primeiramente, dá um tempo de exercícios que causam pressão. Por quê? Porque excesso de pressão é causa da diástase. Então, se você está causando a diástase, você tem que tirar isso aí para ficar boa. Óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque tem muito conhecimento demais de que quanto mais você fortalecer o abdômen, mais você vai resolver a sua diástase. Por quê? É músculo, fortalece, aí ele vai acabar voltando para o lugar. Não é assim. Lembrando do tecidozinho que está aqui no meio, que é um tecido que está sem tensão. Então, se você fizer força nele, ele vai cada vez mais distender. Então, como é que é a questão do exercício dentro da técnica Tupper? Quando você começa a técnica, é um tratamento de reabilitação, você está tratando uma lesão. Esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham. Diástase é uma lesão, como qualquer outra, é uma lesão muscular. É uma lesão como uma contusão, por exemplo, é uma lesão como um rompimento, é uma lesão muscular, só que tem uma particularidade, ela não dói. E isso pode ser o que faz com que as pessoas não tenham muito cuidado em relação a ela, principalmente em exercício. Imagina você que está com uma lesão, um estiramento na sua perna, ou então torceu o seu tornozelo, ou então está com dor muscular. Aí você fala, vou correr, porque é bom para fortalecer, ou então vou para academia fazer extensora da perna, porque se fortalecer vai ser muito bom. Tipo aqui, ó, tipo eu, olha só como é que santo de casa não faz milagre. Meu joelho tá ruim, devia estar fazendo uma fisioterapia bem feita, fui fazer exercício querendo fortalecer e aí piorou, tá? Olha só, né? Quando a gente acha que tá fazendo certo, mas tá fazendo errado. Aí o que aconteceu? Subi 3 degraus, desci 4. Tá? Então, o tratamento da diástase é a mesma coisa. Quando você faz um tratamento correto, que é parar durante 6 semanas, mas não é uma parada total, é uma parada relativa. A gente vai reduzir ao máximo a pressão intraabdominal em cima dessa lesão, que era o óbvio para quem tem dor no joelho, problema no joelho como eu. Eu deveria ter dado aquela pausa, fazer gelo, fazer fisioterapia, fazer exercícios bem de leve, aí a pessoa vai querer fazer um leg press, aí se ferrou. Então a mesma coisa na diástase, você quer tratar direito a sua diástase, você reduz o tipo de exercício que você faz, que aumenta a pressão, e vai fazer exercício com menos pressão. E nesse meio tempo você vai fazer a reabilitação. Você vai tratar a diástase da forma que ela precisa ser tratada. Então, são 6 semanas em que você vai fazer exercícios de baixo impacto. Beleza? Exercício de baixo impacto? Sim, pode fazer. Então, você não vai ficar limitada. Não posso fazer nada, eu vou ficar sedentária. Gente, esse é o sindicato do sedentário, medo do sedentarismo. As pessoas que falam, não pode nada, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar deitada na minha cama. Não, pessoal, não. Você vai poder fazer exercícios com baixo impacto, por quê? Porque impacto aumenta a pressão. Lembra? A gente está aqui com a nossa esfera cheia de pressão, aí você vai pular. Pum, 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 tá? Ó, a pressão dentro da esfera. Vai fazer jump. Vai correr. Ó aqui, a pressão intraabdominal. Então, toda vez que você bate o pé no chão, a esfera faz isso aqui, tá? Olha o seu assoalho pélvico. O que acontece com ele, ó? Então, você está tratando a sua diástase, mas está fazendo um fator contrário. Então, não adianta você tratar a diástase se você fizer uma outra coisa que piore a sua diástase. Então, gente, calma, é temporário. Você vai ficar nesse período de reabilitação por pouco tempo. O que são 6 semanas? 6 semanas é pouco tempo, um tempo mínimo para recuperação de uma lesão. Então, 6 semanas que você pode fazer o quê? Bike, pode fazer a bike de spinning, inclusive, sem fazer muita força, porque spinning às vezes faz muita força. Então, fazer uma bike de spinning, uma bike normal, estacionária. Você pode fazer escada, ó que bacana. Escada é um exercício que pega bastante. Exercício que pode dar um gasto calórico importante. Pode fazer escada por quê? Porque o degrau você controla
a sua pisada. Então, você não faz uma pisada muito intensa, você não vai aumentar muito a pressão dentro do seu abdômen. Então, exercício controlado, subindo escada. Você vai poder fazer também caminhada. Pode fazer caminhada em casa, pode na rua, pode fazer caminhada na esteira. Então, ó, pisada controlada, pouca pressão. Não tem problema, tá? E você pode fazer também elíptico. O elíptico é ótimo, porque aí não tem pressão mesmo, tá? Então você não tem impacto com o chão. O elíptico também pode ser um exercício que pode ser bastante puxado. Então não é a questão de você fazer um exercício de pouca intensidade, perder condicionamento. Não é. É saber exatamente o que você pode fazer e o que você não pode fazer nesse período de condicionamento, tá? Isso, ó, Yara, acabei de ver. Eu não vi as outras mensagens, mas já passou a sua rapidinho para mim exatamente. Bike, escada, caminhada, elíptico. São os 4 que você pode fazer durante o período de reabilitação da técnica Tupler. Estou falando especificamente no tratamento da técnica. Agora, você que tem diástase, não está fazendo a técnica, não tá nessa questão específica que eu estou falando. Se você está treinando e não pretende fazer o tratamento da sua diástase agora. Cuidado, tá? Eu vou falar como que são os outros exercícios em relação a eles, para você evitar pelo menos os que vão fazer mais mal, né? Quais que vão piorar ainda. Calma aí que eu vou explicar, tá? Quais são aqueles que são os piores que você deve evitar, se mesmo assim você não estiver nessa fase de reabilitação da técnica, tá? Só tô mostrando a lógica para vocês, por que as minhas alunas param 6 semanas para fazer depois, para fazer a técnica Tupler. Então, 6 semanas que você vai fazer isso, certo? Depois dessas 6 semanas, a barriga já vai estar com uma reabilitação já bastante avançada, a diástase já vai ter reduzido bastante, musculatura já bastante forte, coluna com apoio, então você já vai voltar para fazer exercícios que exigem força no abdômen. Porque tá lá, sua esferinha estava lá largada, aí agora ela está aqui, ela já consegue segurar a pressão. Então você já consegue fazer exercícios que exigem um pouco mais dela, porque ela vai dar conta de segurar. Só que isso é um processo. Lembra da escadinha? Sobe 1, sobe 2, sobe 3. Então a gente vai aos pouquinhos para não acontecer aquilo ali. Ó. Sobe, sobe, desce, 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 desce. Sobe, sobe, desce, desce, desce. Então, ó, começa com exercício mais leve, começa com exercício com menos pressão, até que você vai chegar no seu exercício amado, aquele que você adora, aquele que você quer fazer. Digamos CrossFit, por exemplo. CrossFit tá aqui, ó, na escada, viu? Ó, CrossFitters, ó, para chegar no CrossFit, nosso CrossFit é aqui. No fim do tratamento. Por quê? Exercício intenso, exercício com carga, exercício sem consciência corporal, exercícios que exigem intensidade sem que você precise pensar muito. Então aqui o que eu quero para vocês é consciência da sua barriga, core. Então você vai aprender a usar o seu core. Certo? Ok, então a gente vai falar sobre os exercícios que são piores para você fazer na academia e que realmente vão te causar um malefício enorme se você fizer, tá? Vamos começar lá. Então, o que a galera fala que é bom pra caramba pro seu abdômen, é bom, excelente para você fazer para recuperar o seu abdômen? Vamos lá. Tradicional, abdominal. Abdominal tradicional. Aquele que você, ó... Mas pode curtinho? Calma aí. Lembrando, quem que é que está sendo trabalhado no abdominal é o reto abdominal. Então é ele que tem a função de fazer a flexão de tronco, que é esse movimento do abdominal. Ele é um bom exercício? É um bom exercício, mas não para quem tem diástase. Por quê? Olha lá, o óbvio, tá? Então o músculo está separado, você está trabalhando ele. Pressão de dentro do abdômen vai para onde? Na hora que você faz isso aqui, ó, exatamente para a diástase. Então quando você faz um exercício abdominal, muitas vezes aparece aquele bolinho aqui em cima, que é o alien. É sinal de pressão. O alien nada mais é do que pressão dentro do abdômen que não é contida. Muita mulher, inclusive, que nem tem diástase, faz um abdominal às vezes e aparece um elevadinho assim, que não é separação. É falta de ativação. A pessoa não sabe fazer um abdominal ou está fazendo um abdominal além da capacidade do abdômen dela. Lembra, ó, escadinha? Não adianta nada você não ter um abdômen bom aqui e querer fazer o exercício da escadinha lá em cima. Fazer um exercício, por exemplo, que você levanta braços e pernas ao mesmo tempo.
seu abdômen não aguenta, mas mesmo assim você está insistindo e está fazendo esse exercício. O que acontece? Pressão, pressão incontida. Você faz o abdominal e a sua barriga não aguenta. O que acontece? Pressão, pressão, pressão. E aí a diástase abrindo, 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 abrindo. Aí a gente lembra de quem? Dos homens. Por que homens que treinam forte podem ter diástase? Porque não sabem usar o core. Ele está sendo exigido além da capacidade física dele. Então, o homem está fazendo seu abdominal, está fazendo seu exercício físico intenso, está fazendo aquela barra que o abdômen dele não consegue. Porque barra é um exercício que não é só braço, ele exige uma força no abdômen. Porque para você ter força no braço, tem que ativar o seu abdômen. E se o seu abdômen é disfuncional, ele vai sofrer. A bola vai causar pressão e a parede dela vai acabar se esgarçando cada vez mais. Então, essa é a questão relacionada a homens que treinam pesado. Eles vão ter o afastamento abdominal relacionado a exercícios físicos intensos, feitos sem ativação, feitos muitas vezes sem técnica, mas para ganho rápido, quer ficar forte, tá? Então vai fazer um exercício que não é para ele. Não tem a paciência de subir a escada. Ele quer sair daqui para cá. E aí aqui no meio do caminho ele se lesiona, tá? Então, abdominal tradicional, não. Mesmo que você não esteja tratando, não faça abdominal tradicional porque você vai piorar. Então, exercício que não é bom para quem tem diástase. Evite. Segundo exercício, que é aquele tradicionalzão que todo mundo fala que é bom pra caramba pro abdômen, é a prancha. A prancha é um exercício sensacional. Eu adoro prancha, é realmente muito bom. Exercício que trabalha vários músculos no nosso corpo. Trabalha desde braço, coluna, trabalha lombar, trabalha torácica, trabalha abdômen, trabalha até perna, porque você tem que ficar numa posição de isometria para se manter na prancha. Agora, prancha, justamente porque você tem que fazer a força completa, exige um abdômen funcional. Certo? E aí, lembrando, a gente está fortalecendo uma parede abdominal com lesão, tá? Lembra do joelho? Você não vai reabilitar um joelho pegando peso numa cadeira extensora imensa. Você não vai partir para isso. Você vai começar de leve, tá? De leve. Então, você bota uma pessoa com diástase para fazer prancha, é uma pressão imensa em cima do abdômen dela, um abdômen separado. E ainda tem um fator extra, que é barriga para baixo, que é a gravidade. Gente, lei da gravidade é incontestável. Quando você vira de barriga para baixo, a pressão dos órgãos vai justamente em cima do tecido abdominal que está enfraquecido, que está tensionado. E aí os órgãos que são super pesados, né? Imagina o seu intestino é enorme, pesado, fígado. Tudo isso pressionando essa região da diástase, esse tecidozinho fino e fraco. Então, prancha não é legal para você agora, tá? A prancha vai vir, inclusive com adaptações, ela vai vir com, primeiramente, vai ser uma prancha na parede, depois uma prancha mais baixa, depois uma prancha na cama, depois uma prancha na cadeira. Você vai fazendo a prancha aos poucos até você fazer a posição total dela, tá? Então, começa leve, começa fazendo prancha na parede, ó, só isso aqui, a prancha já ajuda, tá? E conforme você for tratando, reabilitando, você vai conseguir essa posição aqui de novo, tá? Ó lá. A adaptação é a famosa escadinha. Então, exercícios podem sim ser adaptados. Existem os exercícios proibidos 100%, só que existe o que a gente chama de adaptação de um exercício. Ele é um exercício que ele tem essa função, mas a gente pode modificar ele um pouquinho para que você não evite fazê-lo, tá? Mas a prancha, como você a conhece, é um exercício ruim para quem tem diástase. Certo? Bom, falamos dos exercícios que você pode fazer durante a técnica e agora aqueles, por que você não pode fazer o jump, por que você não pode fazer a corda, por que você não pode pular no caixote? Falei para vocês que são os exercícios que vão causar impacto, tá? Então, você que tem diástase não só relacionada a reabilitação à técnica Tupper, sugiro que você evite esses exercícios agora,
tá? Evite, trate a diástase primeiro. Você é corredora, sei que é... Caramba, falar para uma corredora que ela tem que evitar a corrida é enlouquecedor. Evite impacto de qualquer forma, tá? Tô falando para você parar 100%? Tô. Tô falando sim, tá? Mas não se desespere, trata a sua diástase que você vai voltar bem melhor quando você voltar pro seu esporte, tá? Outro também que a mulherada que faz fica enlouquecida quando digo que não pode. Lutas, Muay Thai, boxe, são exercícios, ó, na hora que você dá um golpe, pá, impacto, tá? Você precisa fazer isso aqui, é um grande impacto. Mas não só isso, exige uma torção de tronco. Então você precisa fazer esse movimento. E de onde vem a força para esse movimento? Vem daqui. Não é só um movimento aqui, é um movimento que começa a pressão intensa do abdômen para você conseguir fazer o golpe. Então, abdômen sempre, a fonte de força do nosso corpo é que vai exigir. Então, se você tem a parede abdominal que não tá legal, que não tem força, que está separada, quando você fizer isso aqui, exigir uma pressão dela, não só ela vai ficar enfraquecida, não só ela não vai ter aquela potência que você exige dela, como a pressão vai lá para frente, lá exatamente na diástase. Então, são exercícios, são esportes, na verdade, que não são bons para quem tem diástase. Tá? Aí o sindicato dos desesperados, você está proibindo. Eu falei, eu não estou proibindo, eu estou sugerindo, tá? Eu não mando em ninguém. Você quer continuar fazendo? Tudo bem, mas está sabendo o que é que pode acontecer, né? Tanta gente que vai pro seu esporte, chega lá ótima com a barriga retinha, aí sai de lá barrigudinha. Por causa disso, você fez pressão, uma hora intensa de pressão no seu abdômen, aí ele está inchado. Aí no dia seguinte você está retinha de novo, aí vai fazer teu esporte, barriguinha. Então, ó, escadinha, desceu, 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 desceu. Subiu um pouquinho, desceu, desceu, desceu. É isso aí, tá? Inevitável, gente. Faça o negócio direito, para de insistir. Por que você quer tanto fazer esse negócio? Por que você quer tanto insistir numa coisa que você sabe que não é boa para você, tá? Porque não dói, tá? Voltando naquilo ali. Se eu tentasse, por exemplo, correr agora, eu não ia conseguir, porque eu tô com muita dor no meu joelho. Mas se não doesse, tava eu lá, né? Fazendo exercício. Então, gente, cuidado com exercícios de impacto. Agora eu vou falar daquele que a galera enlouquece, pira de vez, né? Hoje eu tô animada, hoje eu tô falando. Então, ó, aquele que a galera pira de vez é o hipopressivo. Especificamente LPF, tá? Porque LPF não é sinônimo de hipopressivo. Hipopressivos são exercícios que foram criados para alongar a postura, fazer um alinhamento, tentar fazer uma movimentação corporal. Isso aí foi criado por um senhorzinho na Bélgica há muito tempo. A intenção dele não tinha absolutamente nada a ver com diástase. Tá? Ele não pensou em diástase em momento nenhum. Até porque o exercício hipopressivo, ele tem esse nome porque é um exercício com menos pressão do que exercícios normais, né? Exercícios esses que você faz na academia. Aí alguém pegou essa ideia e falou, já que é hipopressivo, é bom para diástase, por causa disso aqui que a gente está falando, porque pressão é ruim, então hipopressivo é bom, tá? Bom, nessa lógica, aí você vai começar se A mais B é igual a C, então C é igual a B, então você começa a fazer aquelas ideias na sua cabeça, e tá, beleza, então hipopressivo é bom, não tem pressão, então trata diástase. Cara, não é bem assim, tá? Por quê? Porque o hipopressivo tem umas características que não condizem com o tratamento correto da diástase. Porque hipopressivo não é só baixar a pressão. Para você baixar a pressão, você tem que sugar o abdômen. Quando você suga o seu abdômen, você precisa abrir as costelas. Tanto que eles falam isso para você quando você faz um movimento hipopressivo. Abra as costelas. O que acontece quando você abre as costelas? Olha lá o seu músculo reto abdominal, ele vai junto com as costelas, porque é justamente de onde ele sai. O músculo reto abdominal sai daqui de cima e vai até lá embaixo, lá no púbis, no ossinho em cima da vagina. E ele tá assim, quietinho. Abriu a costela, ele faz isso aqui, ó, ele faz como se fosse um V aqui em cima, tá? Abriu a costela, ele faz isso aqui, tá? Às vezes, quando a diástase é grande, ele faz isso aqui. Então, lembra
do cabo de guerra? Então você está tentando reduzir a pressão do abdômen, puxando ele. Puxando. Quem que vai ganhar? A pressão ou a pressão interna, você reduzindo ela, mas puxando por fora, tá? Aqui diminui, mas você puxou a parede. O que que acontece com a sua esfera se você colocar aqui fora um cabo, puxando ela, fazendo força, 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 força? Tá reduzindo aqui dentro? Tá, mas ali fora tá puxando. Quem vai ganhar? A força externa. Isso é biomecânica, gente. Isso é mecânica básica. Então, se você está puxando, 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 você está estendendo cada vez mais um tecido que já está fraco, já está esgarçado. Tá? Então, não adianta dizer que a neuromodulação, não sei o que, das posturas, do diafragma, da não sei o que, dinâmica, porque não existe neurodinâmica. Inventaram esse nome bonito aí para explicar por que trata diástase. Se você ficar puxando, gente, é óbvio, tá? A pressão, a força é muito mais intensa do que a modulação neurológica do não sei o que, tá? Óbvio, até meu filho pequenininho sabe disso. Se puxar vai quebrar, né? Você não fala pra ele, ó, para de fazer força que vai quebrar. Tipo isso, tá? E outra coisa, quando você faz o vácuo abdominal, o seu músculo, o reto abdominal e o lá de dentro, que é o transverso abdominal, quando você suga, ele relaxa. Experimenta aí, é só colocar a mão no seu abdômen. Suga o abdômen. Palpa ele lá. Ele tá mole ou ele tá duro? Ele fica mole. Ele fica mole. Quando você suga o abdômen, você está alongando ele, que é ruim, porque você na gestação alongou, lembra? Barriga estendeu, alongou. Barriga voltou. Aí o que você faz? Você puxa ele, você alonga, amolece, enfraquece. É tudo que a gente não quer, enfraquecer essa musculatura que está fraca e está alongada. Então, gente, é o total oposto do que é feito para tratar diástase. E por que que alguém falou que trata diástase? Porque tira a pressão, porque pressão é ruim, entendeu? Pressão é ruim, vamos reduzir a pressão, aí tratar diástase. Que maluquice, né, gente? Não, mas existem outros benefícios. Não existe. Mas eu melhorei, eu perdi 5 centímetros, 10 centímetros. Beleza, tá? Então imagina aqui a minha esfera. Se você alonga a minha esfera, o que vai acontecer com ela? Ela vai virar um triângulo? Vai. E aí depois você para de fazer, alongar, de puxar a esfera, o que volta a acontecer com ela? Tá? Isso aí também é biomecânica, gente. Ó, puxou, puxei. Ó. Aí depois você solta ela. Tá, então, isso aí é temporário, você pode até ter melhorado, e se você melhorou, fortaleceu, é porque você não fez só hipopressivo. Tá? Tanto que eu tenho visto esse pessoal faz hipopressivo, mas associa com a técnica da ativação. Galera, que enganação, né? Quer dizer que o hipopressivo não funciona, então colocou junto uma ativação para dizer que o resultado é do hipopressivo. Não, você está fortalecendo o abdômen, fazendo a maluquice lá, mas fortalecendo o abdômen junto. Então, para que dizer que o resultado é do hipopressivo? Não, é do fortalecimento. Tá, é fortalecimento. Então, não caia nessa falácia, uma falácia. Inventaram isso porque diástase é moda. Tá todo mundo falando sobre diástase. Deixa eu arrumar a figura aqui que está latindo. Vai para lá, fico. Ai. Às vezes criança atrapalha, é o cachorro atrapalhando. Então, se você... Até perdi o fio da meada agora. Então, falácia, coisa que disseram pra você, diástase agora é pretinho básico, tá todo mundo falando sobre diástase, eu trato diástase por R$10, você deve ter visto aí, você que me segue, deve aparecer propaganda pra você direto de gente tratando diástase aí nos seus stories. Gente que vende programa pra diástase por R$20, tá? Fica de olho, gente, barato sai caro. E o que é barato, você pode saber que a pessoa não se valoriza, não é um trabalho bom, tá? Agora, assim, você que é do sindicato do LPF, eu fiz o curso do LPF, tá? E seria muito bom para mim se eu pegasse o LPF, colocasse dentro do meu tratamento, ia ser um plus para as minhas alunas. Tá? Tanto que eu fiz um programa, que é o programa WM, que a maioria de vocês não conhece, que eu dei um tempinho nele. Programa WM, um programa de reabilitação com fisioterapeuta, com educador físico, tudo. Podia ter colocado lá dentro o LPF? Podia, putz, ia ajudar pra caramba minhas alunas. Mas eu vi que não, é uma falácia.
não funciona, te engana, gasta teu dinheiro. Então eu preferi não colocar. Podia ter colocado para ganhar dinheiro? Podia, mas eu não quis. Por quê? Porque eu não vou fazer uma coisa que seria antiética para mim, enganar vocês dizendo que é ótimo. Aí eu passo para vocês a técnica Tupper junto com o LPF. Ai, foi o LPF. Cara, não foi. Tá? Bom, enfim, não recomendo, acho que isso aí não vai ser legal para vocês, tá? Se disseram isso para você, beleza, quer fazer, faz, mas você já tá avisado, tá? Abre costelas, aumenta o estômago alto, enfraquece o abdômen, alonga a sua musculatura que já está alongada. Então, o que você precisa fazer? Fortalecimento correto, específico, esse sim, reabilitação, passo a passo, subindo degrau, 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 que é o que eu faço na técnica Tupper. A técnica Tupper é um programa americano, justamente com esse período de repouso relativo que você vai tratar, vai fortalecer o seu abdômen, principalmente a parte mais profunda dele, vai alongar vai alinhar a sua musculatura com o uso de uma faixa abdominal. A faixa é para reduzir medidas? Não, tá? Nunca enganei ninguém, não é cinta modeladora. A faixa da técnica Tupper é uma faixa, uma órtese, ela te ajuda a contrair o seu abdômen, você observa que precisa ativar, você precisa ter uma parte, uma ação, tá? Você precisa você precisa fazer coisas. Por quê? Porque ela se movimenta. Então, se você relaxar o seu abdômen, se você relaxar a sua postura, ela sai do lugar, ela incomoda, ela começa a te dar agonia. E agora, quando você coloca a sua postura no lugar de novo, quando você ativa seu abdômen de novo, aí ela se recoloca e fica lá quietinha, te dando uma memória muscular. Você vai entendendo que a postura boa é essa aqui, postura confortável, uma postura que você se sente mais à vontade, você sente que a sua barriga fica mais apoiada, você sente o apoio maior que ela dá e que a sua lombar também vai dar. E aí, com o tempo, essa mensagem vai sendo passada para o seu corpo, você vai criando essa memória ali. Quando completa 3 meses, que é o tempo de memória, você que sabe essa questão de mudança de hábitos, sabe que o tempo para você mudar um hábito é de 3 meses. E é mais ou menos aí quando a gente vê o resultado final da técnica Tupper, entre 12 e 18 semanas. Agora, o resultado inicial, você começa com 20 dias, mais ou menos, porque a gente dá aquele estímulo intenso, de força para o seu abdômen, o abdômen que está enfraquecido, o abdômen que está lá relaxado. Quando você começa a fazer exercícios específicos, a musculatura começa a acordar e rapidamente ela se adapta e vai voltando para o lugar, tá? Começo, falei para vocês aqui, já tinha falado que diástase não é fechar buraco, certo? Não é isso que a gente quer quando a gente trata uma diástase, não é simplesmente pegar o lado de cá, pegar o lado de cá e colar aqui, tá? Não. O que a gente quer é o fortalecimento, fazer com que essa tensão aqui, ela volte a ser real, que a sua esfera, que a sua força dentro do core volte a fazer o seu corpo entrar no movimento, a ter a força, a intencionalidade, tá? Então é isso que a gente quer, não é simplesmente colar, tá? É fortalecer, posicionar, alinhar. Então é muito mais do que fechar um espaçozinho aqui, que é o que se vê na ultrassonografia. Aquilo ali não é o mais importante pra gente. O importante é isso. Funcionalidade associada à estética, mas sempre a função primeiro do que a estética, tá? Diástase é muito mais do que a estética. Tá? Bom, deixa aqui sua pergunta, a gente está chegando ao final da live, agora eu vou responder perguntas, quero saber de vocês quais exercícios físicos vocês têm dúvida, o que fazer, o que não fazer, manda aqui para mim que a gente já conversa aí e vamos falando sobre essas possibilidades, tá? Lembrando para vocês que agora vocês têm várias opções em relação à técnica Tupper para fazê-la. Você tem a técnica online tradicional, que é aquela que você pode fazer da sua casa, você acessa, quando você adquire ela pelo link que está na biografia, você vai ter acesso imediato aos vídeos que estão no Hotmart. Você vai ter lá todos os vídeos bonitinhos, as fases da técnica, vai ter lá também
acesso ao grupo exclusivo de alunas, você vai ter acesso ao meu contato pelo Telegram, vai poder tirar dúvidas comigo todos os dias em horário comercial. Você vai ter também bônus, um kit que você recebe de presente na sua casa, com a bolinha, olha só, falando da bolinha, aquela bolinha, as minhas alunas lembram dela quando olham para ela, tá? Então, uma bolinha, 2 elásticos para você fazer exercícios cuidadosos na sua casa. Você ainda vai ter 2 cardápios de dieta da Louisa Midlet, que é a nutricionista que eu indico para as minhas alunas. Então esse é o pacote completo da técnica Tupper, tá lá para você no link da biografia e o valor dela é de R$ 149,00 em 12 vezes, tá? Ou R$ 1.497 à vista. A segunda opção que você tem agora é você comprar o material da técnica Tupper, que é faixa, o manualzinho impresso com os exercícios, os próprios exercícios enviados no seu WhatsApp, um resumo dos exercícios que tem no Hotmart, então eu te mando os exercícios. Você vai ter também um guia em PDF meu, e aí você vai fazer na sua casa, tá bom? E se você quiser depois achar que você realmente precisa de um acompanhamento de perto, aí você adquire a parte, isso aí é decisão tua. E tem um link lá também na página inicial que você clica e vai direto para o contato da minha secretária, que ela explica para você como é que funciona e envia para sua casa, com a faixa, com todo o material, tá? E a terceira opção agora é atendimento em consultório. Se você mora em Brasília e quiser me visitar, venha também, tá? Contato lá para marcação de consulta. Então são 3 opções. Se você não mora em Brasília e quer o pacote completão, meu acompanhamento, com material, com a faixa, chega na sua casa com frete grátis, a primeira opção. A segunda opção, sem acompanhamento, e a terceira opção é vir me ver no consultório, tá bom? Bom, então, perguntas, meninas, quero ver. Oi, já. Tô linda, amiga, isso é filtro. Eu não nego, eu uso filtro, tá? Aquela história, quer me ver feia, vem aqui em casa, tá bom? Mas é isso, tá? Bom, bike, escada, caminhada, elíptico, exatamente, Yara. Bike deitada na academia pode? Pode. Bike pode toda, tá? 6 semanas, a barriga já vai estar avançada, a musculatura mais forte. Exatamente é isso aí, essa é a ideia. 6 semanas de investimento no seu abdômen, 6 semanas de investimento no seu core. Depois disso, você vai sentir aquela diferença, o seu exercício mais eficiente, seu resultado na academia, o seu resultado na luta, vai ter mais força. Então, meninas, não é um período de sedentarismo, é um período de investimento na sua saúde. Tá? Você vai fazer com que o seu abdômen seja muito mais potente. Essa é a ideia, tá? Não fica nessa pensamento pequeno. Ah, eu vou parar de malhar 6 semanas. Cara, o que é depois dessas 6 semanas? Quantos anos, quantas décadas com a sua barriga habilitada, tá? Não pensa esse período pequeno, pensa big picture, pensa no extenso, né? O que é tratar sua diástase de verdade? O que é sua autoestima? O que é se ver de biquíni? O que é não ter vergonha? Ou você prefere fazer sua luta 1 hora por dia, tá? Às vezes 1 hora por 2 vezes por semana, tá? Pensa. O que vai fazer diferença para a sua vida? Aí sim, se sentir bonita, feliz, forte, ativa. Essa é a grande diferença. Estão fazendo perguntas aí? Estou lá olhando lá para trás, então, as perguntas de quem fez, que tipo de exercício. Ó, tem problema de coluna, posso fazer? Meu quadril está inflamado. Não só pode, como deve. Se você tem problema de coluna, é mais um motivo para você fazer a técnica. Porque a sua coluna, quando está com problema aqui, é porque a sua lombar não está tendo capacidade de segurar essa região. A sua barriga está enfraquecida aqui na frente. Quando você fortalece, você dá suporte para ela. Aí você vai evitar novas crises. Crise atual você não vai poder resolver com a técnica, tá? Quando você está naquela fase inflamatória, não é legal você fazer um esforço em cima da sua lesão. Mas quando a sua lesão estiver mais recuperada, aí sim, aí você vai trabalhar para não ter mais outras crises iguais a essa. Quadril inflamado, então você deve estar tratando já com anti-inflamatório, com, não sei se é muito recente, com gelo, ou se está usando calor, fazendo fisioterapia. Quando você estiver melhor, aí sim, aí trabalha forte com a técnica para segurar o seu abdômen e você vai ver que diferença, tá? Josi, a natação. A questão da natação é barriga para baixo e
costelas, tá? Agora, se você é apaixonadésimo na natação, não tá fazendo a técnica Tupler ainda, você pode nadar crawl, tá? Eu permito isso para vocês porque não abre tanto costelas, tá? Evita, principalmente, movimentos laterais e costas. As costas abrem muito costelas. E aí, quando você puder fazer a técnica, você vai parar aquele períodozinho, 6 semanas, e depois vai voltando e ó, sua natação depois, sua barriga depois. Tá? Aquilo que eu falei para você, 6 semanas de investimento para o resto da sua vida, tá? Então não pensamento pequenininho que eu não vou nadar 6 semanas, eu vou investir 6 semanas para depois eu nadar bem e feliz e com a barriguinha no lugar. Estou toda inflamada depois, menopausa, osteoporose, coluna, quadril inflamado, pode fazer esses exercícios? Aquilo que eu falei, tá? Se você está em uma fase inflamatória, a gente vai ter que tomar mais cuidado, tá? Você vai ter que perguntar para o seu médico se você já pode começar aos pouquinhos, que eu acho que vale a pena. Assim, full, total, não. Quer fazer com intensidade como a gente faz. Agora, começar devagar, contraindo seu abdômen, fazendo esse estímulo é importante para você, porque você ficar sem nada de esforço no seu abdômen é pior. Tá? Sua coluna cada vez menos apoio, cada vez menos sustentação, tá? Menos sustentação, pior ela fica, mais crises você vai ter, mais dificuldades você vai ter, e aí você vai entrar naquele círculo vicioso, tá? Você não tem apoio na sua barriga, não tem apoio na sua coluna, crise. De novo, para de treinar, para de fazer exercício, crise, tá? Então, esse aqui que a gente tem que quebrar. Então, você saiu da crise, fortalece, 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 fecha diástase, tá? Aí a crise vai demorar a acontecer de novo, se acontecer de novo. Depende, né? Eu não conheço como é que é o seu quadro clínico, né? Teria que entender melhor. Mas tá aí também, minhas alunas da técnica Tupler têm acesso direto a mim, eu analiso caso a caso. Se você tem essa especificidade, eu tenho aluna com espondilite anquilosante, tenho alunas com problemas graves de coluna que fazem a técnica de uma forma adaptada. A gente faz a técnica com menos intensidade, com menos quantidade durante o dia, mas você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer um pouquinho todo dia, porque isso aí, ó, é o grãozinho, 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 que vai fortalecer a sua coluna, tá? Então, olha, na dúvida, vale a pena fazer. E como você tem um acompanhamento médico, olha o diferencial. Tá? Fazer tratamento de diástase com uma médica. Aí você vai poder me dizer como é que é o seu quadro, poder me dizer qual que é o seu diagnóstico, poder dizer como é que você está. E aí a gente vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Sem perguntas, meninas. Nossa, esse tema é aquele que tem quantidade de perguntas, né? Quero que vocês façam, olha, 50 minutos do segundo tempo, hein? Se você ainda tiver sua pergunta, tá bom? Então, ó, vale a pena fazer a técnica Tupler, não pense em exercício como desespero, o que eu vou fazer da minha vida, vou deixar de fazer exercício, tá? Então, olha, faça o que seu corpo precisa e aí depois você vai voltar a fazer o que você ama, qualquer um, tá? E não tem essa de exercício proibido para sempre, não. Tem gente que acha que abdominal nunca mais na minha vida. Claro que não, abdominal, como eu falei lá no começo, é um bom exercício, mas feito da forma correta. Feito com o abdômen ativado no limite da sua capacidade, ó, escadinha, tá? Você começa no abdominal curtinho, fortalece, endurece, ativa, para depois você chegar aqui em cima e fazer um 100, daquele do Pilates, ou então fazer aquele sit-up do CrossFit, que exige um balanço, que bota muita força no seu abdômen. Então, vai chegar a fazer esse aqui? Vai, no fim da escadinha, tá? Então, você não vai fazer ele aqui, no seu abdômen com a diástase aberta. Você vai fazer ele lá, com a diástase fechada, abdômen fortalecido, totalmente ativada e consciência corporal. Você vai fazer o seu exercício bem feito da forma correta. Tá bom? Então, meninas, ó, é isso. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui. Você que vai assistir depois, então, se quiser deixar sua pergunta para mim, deixa lá no comentário. Eu vou deixar essa live salva temporariamente no meu feed, depois ela vai lá para o YouTube, tá bom? Então, quero que você assista de novo e entenda que técnica Tupper é investimento, não é gasto, tá? É investimento para sua vida. Você faz agora para ter exercícios físicos para sempre, com a barriga reta, tá? Não adianta fazer abdominal e prancha se você vai ficar barriguda, tá?
tá? Então, pensa nisso. Yara, funciona para diástase devido a gêmeos? Funciona para qualquer tipo de diástase, tá? Tem diástase, vai te ajudar. E vai fechar 100%? É aquilo que eu falo, a gente não está fechando buraco, tá? A gente está tratando um problema de saúde seu. A gente está tratando, botando funcional, tratando o seu core, fazendo ele ficar no lugar, barriga reta, tá? Esquece buraco, esquece centímetros, esquece dedos. Isso não é o mais importante. O importante é barriga reta, coluna alinhada, barriga forte e ativada. Essa é a questão, tá? Esquece isso aí, essa parte teórica da diástase que todo mundo faz, tá? Diástase tripla? O que seria uma diástase tripla? Não sei o que é. 3 vezes, 3 gravidezes, ou 2 bebês e um bebê? Não sei o que é tripla, tá bom? É diástase. Diástase é diástase. Não tem outros tipos de classificações em cima dela, tá? A não ser a posição que ela acontece, aí sim, a gente faz uma coisa relacionada à postura, à localização da diástase, que pode mudar alguma coisa mais no meu planejamento de tratamento do que fazer diferença para vocês, tá? Ela aparece como estômago alto, mas isso é outra história, é outra live para a gente conversar tratamentos dos tipos de diástase, tá bom? Então, muito obrigada por você que esteve aqui, deixe sua dúvida, estou sempre acessível, quer falar comigo no privado, fala, quer adquirir a técnica Tupper, link da biografia. Espero vocês lá. Beijo!